Viola, bom dia, como está você? Tudo bem? Opa, bom dia, bom vê-los, um abraço grande, Rebeca, Mauro, um bom ano para nós. Obrigada, Viola. Esse título de hoje, a nossa manchete de hoje, Viola, foi feita, enfim, por conta da nossa constatação, mas também muito inspirado pelas tuas reflexões, né? A nossa manchete hoje aqui cedo foi militares sem punição de novo. Eu não te consultei para fazer a manchete, mas apesar de que você estava na minha cabeça quando fiz, e coloquei lá só 1964/8 de janeiro. A rigor, deveria ter colocado 1964/2016/8 de janeiro. É o terceiro golpe, esse último agora fracassado, que os militares saem impunes, né? O quarto, a gente pode dizer, né, Mauro, porque a prisão do Lula em 18, ela foi uma imposição militar, né, que é um tentáculo, por ora aparente, por ora oculto, né, que atua na cena pública. Eu acho que nós estamos encerrando, ou pelo menos concluindo o primeiro ano de aniversário dos atentados de 8 de janeiro de 23, com um balanço ainda pendente, né, do ponto de vista democrático, de uma eficácia democrática para o nosso país, que padece ciclicamente de várias circunstâncias de desestabilização, de fraturas institucionais e de golpes de Estado. Se a gente faz um balanço dos últimos 70 anos, desde a circunstância que levou ao suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954, até esta tentativa fracassada de golpe de 2022 e início de 2023, nós vamos ver que rigorosamente os atores, né, os setores da elite dominante que estão por trás desse golpe, sejam eles civis ou fardados, são exatamente os mesmos, mano. São exatamente os mesmos, né? São perfeitamente reconhecidos. Eventualmente podem, né, mudar os nomes, nominalmente se mudam, né, esses personagens, afinal de contas ninguém é eterno, mas em termos de uma identidade, né, de pertencimento, de classe, de lugar que ocupa, né, nos estamentos dominantes da sociedade, sejam eles civis ou militares, são exatamente os mesmos segmentos, né, dessas oligarquias dominantes. E nós estamos terminando mais esse ciclo, talvez do mais grave atentado, né, de maneira tão violenta, tão destrutiva como foi o 8 de janeiro, sem que se tenha avançado significativamente em relação a esses segmentos que promovem ciclicamente na história do nosso país esses processos traumáticos de rupturas institucionais. Então, acho que é importante celebrar, não é celebrar, é rememorar o 8 de janeiro, não tem nada a celebrar, né, mas que esse dia de hoje ele não marque o encerramento de um ciclo, né, dentro da sociedade brasileira, especialmente do Congresso, do governo federal e das instituições em relação à apuração, responsabilização e punição, como corresponde a todos os implicados nisso, né, mas que ele marque, então, esse processo de um compromisso democrático, um compromisso institucional, né, para que a gente possa avançar no sentido de penalizar e responsabilizar quem faz isso, para que nunca mais se repita essa situação. Porque esses ciclos, né, trágicos que acompanham a nossa história, eles se repetem como verdadeiras tragédias, não mais só como farsas, mas eles se repetem ciclicamente porque há esta impunidade real que é concedida, uma anistia tácita que é concedida, especialmente aos militares, que se sentem encorajados, né, para repetir, né, a cada tempo, um momento histórico que enxergam uma oportunidade, esses ataques às instituições. Hoje saiu um artigo na Folha de São Paulo, né, infelizmente há uma percepção que está se generalizando sobre a insuficiência desse estágio que nós estamos, de que é preciso avançar mais. Hoje, um artigo na Folha de São Paulo assinado pelo ministro da Advocacia Geral da União, o Messias, juntamente com o ex-ministro do STF, o Lewandowski, onde eles destacam isto, né, que estamos longe de ter uma situação normalizada, uma democracia rígida. Na verdade, o espectro daqueles que atentam contra a democracia, ele ronda nosso sistema político, e os agentes políticos, né, que promovem o caos, que promovem a discórdia, que promovem esses ataques, eles seguem ativos.
Então, se alguma coisa possa valer para que o governo tome isto como uma prioridade, esse artigo do seu ministro da Advocacia Geral da União, juntamente com o ministro Lewandowski, talvez possa ser uma boa referência, um ponto de partida para que o governo não trate somente de um momento de celebrações com as outras instituições, nesse ato de rememoração, mas como marque o dia de hoje, não é, como um ato que instaure um processo, idealmente falando, seria adequado um processo de memória, verdade e justiça, no marco de uma justiça de transição, mas se não for feito isso, que pelo menos tenha um compromisso, não é, de priorizar a partir de agora, não é, uma apuração rigorosa, abrangente, que atinja a todos aqueles e, sobretudo, os principais arquitetos que estão por trás desses episódios do 8 de janeiro de 2023. Miola, essa questão militar realmente está aí, está dada, é muito impressionante. A gente teve esses documentários, né, da Folha, documentário da Globo News. Eles trouxeram uma revelação, e apenas uma revelação, mas essa revelação é por si só demais chocante, que é a verdadeira insubordinação do Exército em relação ao poder civil, ou melhor, em relação ao poder constitucional, né, em relação à Constituição. A cena que o Capelli descreve, e o Capelli e Flávio Dino descrevem na noite do dia 8 de janeiro, Miola, é aterrorizante, né? O Capelli, na qualidade de interventor, chega à frente das tropas da Polícia Militar com aquele comandante Fábio Augusto, depois, né, foi um conivente com os golpistas lá para prender os participantes dos atos golpistas lá na Esplanada. Eles tinham recuado, tinham sido conduzidos ali voltado para o acampamento. Quando chegam lá, deparam com uma tropas e blindados do Exército virados, como vai dizer o Flávio Dino, uma surpresa para ele, né? Em vez de estarem virados para os golpistas, virados para a PM, né? Em atitude ostensiva. Primeiro, o comandante militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra, todos esses aí sem processo, sem nada, tá? Chega e diz que era melhor eles não entrarem, porque a noite ia terminar com sangue, com um banho de sangue. Aí o comandante do Exército, nomeado pelo Lula, né, o Júlio César Arruda. Que depois caiu, porque não aceitou desnomear o coronel Mauro Cid do 1º BAC, aqui perto de Goiânia, isso é uma outra história. Chama o Capelli na sala, recebe o Capelli na sala dele, leva o Capelli até a sala dele. Quando o Capelli entra, está todo o alto comando do Exército ali, todo mundo com cara de bravo, e vira para o Capelli e fala: que história é essa do senhor dizer que vai entrar aqui, né? Que vai entrar aqui sem a minha autorização, né? E ele diz: olha, eu estou aqui para cumprir uma ordem. Aí ele vira para o comandante, o coronel lá da PM, e fala: acho que eu tenho um pouco mais de homens armados do que o senhor coronel. Não bastasse isso, quando o Capelli sai, conta para o Dino, quando o Dino vai lá, na mesma sala, com o mesmo grupo de generais do alto comando, sob a direção do Júlio César Arruda, o Flávio Dino vira para o Flávio, para ele, e diz: olha, comandante, nós estamos aqui para cumprir o que a lei manda. E ele, na cara dura, diz: não vão não cumprir o que a lei manda. Essas revelações, me parecem, são as mais chocantes desses documentários, Miola, e revelam algo para nós, né? Sim, sim. São absolutamente evidenciadoras de que tinha uma tropa em sedição, né? Nós tínhamos o Exército Brasileiro em formação para proteger os seus que saíram da sede do quartel-general do Exército Brasileiro para depredar a sede dos três poderes. Estavam protegendo. E esta cena, ela encerra, em certo sentido, uma enorme síntese, não é? Uma síntese adequada ou abarcativa, digamos, de todo o processo. O primeiro, que é o protagonismo central dos militares em todo o processo. Foi a partir dos acampamentos nos quartéis generais que se incubaram, não é, esses atos em várias capitais do país, em todas as regiões seguramente, e que em Brasília teve esse papel, né, fundamental de organizar
os atos já em dezembro, aqueles 2 atos terroristas, 2 de dezembro, no dia da diplomação da chapa Lula e Alckmin, e depois, do 24 de dezembro, a tentativa frustrada do atentado à bomba num caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Segundo, Mauro, que ali seria um momento, a história também é uma coisa curiosa, né, de pequenos atos, né, ou eventos, eles podem dar uma significação, uma aceleração brutal da história. Naquele momento, por exemplo, que era um momento em que havia uma clara afronta do chefe militar do Exército Brasileiro, tanto à Constituição Civil quanto ao poder político, né, aquele é o momento que o comandante deveria ter recebido voz de prisão. O primeiro a ser preso naquele ato teria sido. Não quero fazer profecia do passado, né? Mas ali estava-se diante de uma situação de uma clara desobediência, né, tanto à Constituição da República quanto ao poder político, porque havia uma ordem do presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, para que fosse, né, feita a desocupação e a prisão de todos aqueles ativistas do 8 de janeiro. Não foi feito isso, e aí as razões a gente até pode, tanto o Dino quanto o Capelli não comentaram, né, mas ali deveria ter sido dada a voz de prisão. E o curioso é que, apesar disso tudo, tanto o general Arruda quanto o general Dutra, que comandava o Comando Militar do Planalto, eles não sofreram nenhuma sindicância nem inquérito, tanto dentro do Exército, né, nenhuma apuração dentro do Exército, e tampouco alguma apuração pelo Judiciário. O que se tem até agora é apenas o indiciamento deles, que depende de uma avaliação da Procuradoria-Geral da República, mas é o indiciamento deles pela CPI dos atos golpistas, que terminou recentemente. Fora isso, não tem absolutamente nada, né, em andamento. Isso é o revelador desta hesitação, deste receio que tem, né, o sistema político, né, o poder político, né, e a sociedade civil, de enfrentar esse que é um tema central da nossa democracia. Enquanto não tiver uma solução, uma abordagem, né, republicana e desde uma perspectiva da sociedade civil sobre a questão militar no Brasil, nós vamos estar com a democracia permanentemente ameaçada, e eles não hesitarão, numa circunstância favorável de instabilidade e crise política, tomarem o lugar que eles entendem que é o lugar deles, de conduzir os destinos do Brasil no lugar dos paisanos. Eles são, né, talhados para essa finalidade, né, e não os civis. Então esse é um tema chave, crucial, estruturante, que ele é congênito à nossa democracia, ele vem desde o dia em que a República foi proclamada, com o golpe militar republicano, e se assanha desde sempre até os dias atuais, né, com esse ethos, né, de se considerarem, né, como as forças redentoras do nosso país. Perfeito. Rebeca. Boa, Miola. Tem chats aqui também te perguntando coisas. A Regina Malman, ela diz, bom dia, Fórum Café. Mauro Lopes citou os principais militares atuantes no golpe, Miola. A gente falou sobre isso mais cedo no giro. E ela pergunta, eles foram anistiados? O novo PGR irá buscar essa turma? O Múcio vai continuar no poder? E ela diz, até o momento parecem sim que eles foram anistiados. O Edgar Pitino também faz uma pergunta aqui, ele diz, por que há tanto medo dos militares? Esse medo paralisante é justificável? E aí, para além dos militares, né, Miola, ouvindo aqui toda a sua análise, eu lembro que o Bolsonaro, mesmo depois de inelegível, ele voltou a atacar as urnas, voltou a atacar o resultado das eleições. Isso mostra, de fato, que isso não terminou, né? O bolsonarismo não terminou no 8 de janeiro e ele continua com raízes profundas, né? Então, responde aqui a Regina nessa questão da anistia, né? Porque, de fato, não tem nenhuma punição para esses militares. E o Edgar Pitino, né? Porque há tanto medo, um medo que paralisa. Isso é justificável? Sim. Olha, Regina, eu diria que a impunidade que nós estamos assistindo, ela corresponde, em grande medida, a uma anistia tácita que é concedida aos militares. Nós não precisamos aqui de uma lei
da anistia, como foi aquela de 1979, que eles se autoconcederam também aquela anistia e impuseram as condições para a transição da ditadura à reconstrução democrática, né, uma série de condições, e uma delas era exatamente essa anistia. Nós não estamos hoje diante de uma lei que tenha sido promulgada pelo Congresso Brasileiro de concessão de anistia, mas, para todos os efeitos, esta impunidade representa, até este momento, uma anistia tácita que está sendo concedida. Né? Eles não estão sendo punidos e estão sendo, né, ficando impunes, né? Estão tendo a sua responsabilidade aliviada, eles estão livrados, estão sendo safados desse encontro com a justiça. Né? Então eu vejo, por aí isso é lastimável, né? Porque a gente sabe o significado que isso traz do ponto de vista de uma autorização e uma legitimação para que eles continuem, né, perpetrando atentados à nossa democracia. Sobre a outra pergunta que faz o Edgar, o comentário, né, esse medo, né, dos militares, eu acho que tem uma série de razões para isto. Eu acho que o fundamental, né, na minha percepção, é que nós temos uma democracia, que ela é uma democracia tutelada pelos militares, controlada pelos militares, né, isto é como se fosse uma parte de uma paisagem, né, que a gente vai naturalizando e fica por isso mesmo. E em situações que a gente precisaria enfrentar, né, efetivamente os militares, aí sim, né, o que se percebe é, por um lado, né, um certo desprezo de parte do poder político, e aí é governo e Congresso, são as instâncias da soberania popular, que tem uma certa secundarização dos assuntos militares, deixa as questões militares para a caserna tratar, e concede aos militares, né, uma autonomia quase absoluta. Eles se constituem como um governo dentro do governo. Agora, há um componente, sim, e eu acho que esse componente ele é um componente, né, determinante desta tibieza com que o assunto é abordado, que é um receio, um temor, né, um temor muito grande, porque os fardados são armados. Né? Então, eles não têm o poder da palavra, da persuasão, mas eles têm o poder das armas, da imposição das suas vontades e dos seus interesses pelas armas. E isto é tóxico do ponto de vista dessa relação, porque à medida, e é tudo que os militares querem, que sejam reverenciados, né, que sejam deixados de lado como se fosse, né, um estamento autossuficiente que se autogoverna, e por outro lado que se tenha muito medo, né, um temor, né, muito grande dos militares. É tudo que eles gostam. Né? E os militares, quando há uma omissão de parte do poder político da sociedade civil, ou quando há um temor, né, de parte desses segmentos, né, eles se sentem, né, completamente, né, tranquilos e nadam de braçada. Então, eu acho que esse é um tema central da nossa democracia, é um tema fundamental que tem que ser avançado, tem que ser encampado, né, pelo campo democrático do nosso país, sob pena de nós termos permanentemente essa espada sobre a cabeça do nosso Estado de Direito, do nosso sistema político. Porque eles são uma ameaça permanente, eles exercem, porque se entende que devem exercer, essa tutela permanente, e a sociedade concede isso, prova que consigna isto na própria Constituição Federal. Miola, eu até mais cedo comentei aqui que acho que essa expressão democracia inabalada, que é o nome desse ato de hoje, acho que é profundamente inadequada. Nossa, acho que a definição correta é democracia fraturada, né? A gente tem uma democracia fraturada. 8 governadores que representam mais de 50% do PIB não estarão lá hoje. Nesse fim de semana, 30 senadores da extrema-direita, sendo que vários deles da base do governo, né, senadores do PP, do Republicanos, do PSD e do União do Brasil, assinaram um manifesto contra o ato agora, do dia 8. Né? Então, os militares não queriam ir, não vão estar na mesa, eles vão estar na plateia, mas não queriam ir no ato de hoje. O Múcio acabou dizendo que o Lula fez questão da presença deles, mas eles não queriam ir. Então, acho que essa é uma característica, né, de uma democracia, como você falou, né, sob permanente ameaça, e uma postura do governo, me parece que é essa história de correlação de forças, né, que virou um mantra do governo Lula,
Então, bom, o Lira não vai também, alegou o problema de família, mas não vai. E a gente tem uma sequência de atos. A gente falou do Júlio César Arruda. O Júlio César Arruda, que era o comandante do Exército, nomeado pelo presidente Lula, por indicação do Múcio, não só não foi preso e demitido no 8 de janeiro, quando só foi demitido dia 21 de janeiro, dia 20 de janeiro, no final do mês, e não foi nem sequer pelo 8 de janeiro, né? Acabou sendo demitido, é claro que contou, porque ele se insubordinou e quis manter a nomeação do Mauro Cid como comandante do batalhão, né, do primeiro BAC de Goiânia. Então, só por isso ele foi demitido. Né? E aí você tem, de lá para cá, uma sequência de eventos, né, que marcam a relação do governo com os militares, que vão entregando um poder cada vez, vão devolvendo o poder que os militares tiveram durante o governo Bolsonaro. Né? Então, o governo, numa articulação do Padilha com o Jacques Wagner e com o Múcio, detonaram aquela PEC apresentada pelo deputado Carlos Zaratini, que era para tirar o artigo 142, que é o artigo que os militares entendem como um artigo que dá a eles o poder moderador sobre a República. Então, eles detonaram esta PEC, eles engavetaram um projeto que acabava com a pensão do filho de militar, está desde a metade do ano na gaveta da presidência da República, e mais que isso também, né? A reabertura da Comissão de Mortes e Desaparecidos, prometida por Lula mais uma vez durante a campanha, não aconteceu, também está engavetada, meu. Isso. E esse ano são 60 anos do golpe de 64, a ver, porque o governo havia prometido, e eu inclusive acompanhei isto no Chile, nos atos de rememoração do golpe de 50 anos, contra o Salvador Allende, e naquela ocasião os ministros Silvio Almeida e Flávio Dino prometeram entregar para o país, nos atos de celebração de 60 anos, um museu pela democracia, a ver se isso vai evoluir. Mas esse inventário que tu trazes, Mauro, demonstra que os militares, eles praticamente asseguraram todos os seus objetivos traçados a partir do governo Lula. Né? Eles estão conseguindo absolutamente tudo, né? E inclusive mais do que eles talvez imaginassem que pudessem exigir. Talvez a única exceção disto seja o retorno da ABIN para as asas do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, controlado, né, pelo general Amário, que é uma estrutura extremamente militarizada. Mas a ABIN, ela é o objeto de desejo deles, e eles estão fazendo movimentos paralelos para criar condições de atrair, né, a ABIN para, então, o GSI. E começaram recentemente, tem um comitê de cibersegurança que eles excluem a ABIN, então fazem uma série de movimentos na área de inteligência de defesa e por aí afora. Mas tudo o que os militares quiseram, a começar pela escolha do seu ministro, que seria o seu embaixador da caserna e um advogado das cúpulas fardadas, então eles têm o Múcio, eles elegeram o Múcio, eles conseguiram que o... Olha a cara de pau do Múcio nas entrevistas agora, desse fim de semana do golpe, né, dizendo que toda vez que falam que ele é o representante das Forças Armadas, ele se orgulha do governo, ele fica feliz, porque ele acha que isso aumenta o prestígio dele com os militares. É uma cara de pau... Mas isso mostra também, Mauro, que o Múcio, ele revela na sua fala, ele faz troça de quem, na verdade, critica ele, porque ele não cumpre o seu papel, a sua missão institucional ela é outra. Não é para ele se sentir, né, orgulhoso de ser chamado de um general sem farda. Ele deveria dizer, olha, isso aqui eu não posso ser chamado disso, porque isto atenta contra a missão institucional que eu tenho que desempenhar. Porque ele não está ali para ser um general sem farda ou um porta-voz. Pelo contrário, ele é a expressão do poder político, do soberano do nosso país eleito democraticamente, que comanda as Forças Armadas, que é o presidente da República. Ele é o braço político do presidente da República na relação com os militares, mas ele faz o percurso inverso. Ele é o representante dos militares perante o poder político, e ele se orgulha disso. Ora, se haviam razões para o Múcio
não ter sido nomeado, né? Essa seria mais uma para ele ser desnomeado e demitido do cargo, mas ele é o personagem que ele é central em todo esse processo, esse balanço que os militares podem fazer, de que eles não só continuam impunes, mas eles estão muito mais fortes do que eles próprios imaginavam. Este balanço se deve, em grande medida, a este personagem. Com exceção, como eu disse antes, com exceção do retorno da ABIN para o GSI, tudo e mais do que eles imaginavam o governo concedeu. Inclusive o PAC de 53 bilhões. Né? Agora eles estão, Mauro, com um projeto que foi articulado com um senador oposicionista ultra-bolsonarista, o Carlo Portinho, de uma proposta de emenda constitucional para aumentar o orçamento das Forças Armadas em 2% do produto interno bruto, que significa aumentar em 70%, ou seja, mais de 80 bilhões de reais por ano que eles querem, para um orçamento que ele é comprometido em quase 85% para pagamento de pessoal. E a maior parte desse pagamento de reservistas e pensionistas, dessas pensões imorais, inclusive de filhas de militares, não é? Num sistema fraudulento que existe dessas concessões, dessas aposentadorias. Então eu acho que tem esse insulamento, esse isolamento das Forças Armadas e a concessão a eles de tudo o que eles querem, sem que haja uma contrapartida, sem que haja uma exigência de uma atuação à luz do que manda a Constituição e de uma estratégia de defesa nacional, isso é sumamente perigoso, né, e reconstitui para os militares uma condição que praticamente é idêntica àquela que eles tiveram durante o período do Bolsonaro, com a diferença que eles não estão tendo um protagonismo direto em muitos ministérios, mas eles estão atuando no âmbito político e administrativo com a mesma tranquilidade e normalidade que atuavam antes. E aí está mal, isso não vai levar a um bom lugar. Não vai levar a um bom lugar, porque esta geração que deveria ter sido transferida para a reserva e não foi, porque a outra imposição deles de que fossem escolhidos os comandantes por critério de antiguidade, preservou toda essa geração, que é uma geração contaminada, uma geração que se inspira no porão da ditadura. O general Tomás Paiva, que é esse sujeito que aparenta um certo profissionalismo e um compromisso com a legalidade, esse personagem ele era comandante da AMAN em 29 de novembro de 2014, quando o Bolsonaro lançou a candidatura dele à presidência para 2018. Ele era o comandante da AMAN naquela época. E ele era o chefe de gabinete do Vilas Boas, quando esse general conspirador, ele publicou o seu tweet no dia 4 de abril de 2018, em nome do alto comando do Exército, porque ele próprio revelou no livro que aquela não era uma manifestação individual, era uma manifestação institucional do alto comando do Exército para obrigar o Supremo Tribunal Federal a prender o presidente Lula para retirá-lo da eleição e garantir a eleição fraudada do Bolsonaro em outubro de 2018. Então veja que esses personagens são todos os personagens que eles pertencem a este ambiente, a esta geração perdida, que se vincula ao porão do velho regime e que continua exercendo da pior forma possível a condução das Forças Armadas. Então, o problema que nós estamos vivendo em relação às Forças Armadas é um problema central de uma democracia, como tu disseste. Ela é profundamente ameaçada, ela é fraturada, porque, vamos combinar, num ato que tem altíssimo valor simbólico, que é de rememorar o momento dos piores ataques já sofridos pelos poderes da República na história do nosso país, esse ato ele deveria unir todo o espectro político e ideológico do país. Quem pertence ao sistema político, que, portanto, subscreve a Constituição e adere às condições da manifestação da expressão política do sistema político eleitoral brasileiro, tem a obrigação de estar presente. 100% dos parlamentares, que são parlamentares, que juraram defender a Constituição, deveriam estar presentes nesse ato. Isso não é um ato de governo, não é um ato político. Esse é um ato institucional em defesa da democracia brasileira. E os que não estarão, sejam eles representantes
representantes de instituições, sejam eles governadores, sejam eles parlamentares, eles demonstram claramente que não têm compromisso com a democracia. E nós não estamos falando aqui, Mauro e Rebeca, de uma parcela ínfima de representação dessa institucionalidade do sistema político e da sociedade brasileira. Nós estamos falando aqui de uma representação muito significativa. 30 senadores em 81, por exemplo. Os governadores que representam o PIB econômico e o PIB político nacional e a maioria da população brasileira estarão ausentes, estarão de costas para este evento. Então não dá para nós considerarmos que nós estamos diante de uma democracia inabalada, porque essa democracia, primeiro, ela tem as suas bases, né, extremamente fragilizadas, né, e debilitadas, e, segundo lugar, ela está sendo permanentemente questionada e atacada. Ela não é reconhecida, ela não é aceita. Existe uma parcela muito significativa da sociedade brasileira que não aceita, né, o resultado da eleição ainda de 30 de outubro do ano passado e que não aceita, né, que o governo que está exercendo as funções eleitas democraticamente, ele continua exercendo porque eles só aceitam aqueles que eles entendem que representam os seus próprios interesses. Então nós estamos de uma situação que ela é uma situação, e eu retomo aqui que conversávamos antes, Mauro, é uma necessidade, né, urgente que nós temos de que este 8 de janeiro ele não seja, né, um ato de celebração, de festejo, ele seja um ato que marque um compromisso de uma nova etapa, de um novo ciclo, para que o Brasil efetivamente ganhe e conquiste as condições para tornar essa democracia, ela aí sim, forte, não abalada, né, e uma democracia rígida, né, que tenha seus dispositivos de proteção, né, fortemente assegurados. Uau! Super miola, né, Rebeca? Obrigado, cara. Nossa, para começar o ano. Sempre super. Como diz o Eduardo Goulart aqui, miola é show de bola. São essas almas generosas que vocês atraem, são duas pessoas muito generosas. Gente, um abraço grande. Aí no Forno Porto Alegrense, homem. Isto, Forno Alegre. Isso é como viver em vulcão ativo. Quando a gente caminha na rua, a sensação que tem um maçarico nas costas aceso. Um abraço grande, gente. Bom dia, boa semana. Um abração. Bom estar com vocês. Tchau, tchau.